Oi, Lili tá aqui. Vamos assinar pra Lili. Oi, a Mili entrou também. Tudo bem? A Lili, meu Deus. Deixa eu chamar aqui a Lili. A gente vai só aguardar a Lili entrar, tá bom, gente? Chegar a notificação para ela e aí a gente já começa a nossa live. Oi. Na vida que eu adoro, maravilhosa. Então, boa noite, muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que tirou seu tempo para estar aqui. E eu vou já apresentar a Lili para vocês, tá bom? Para a Lili vai apresentar o seu pai, que é o na vocalização um pouquinho e aí vamos conversar. Então, gente, né? A Viviane é uma pessoa muito querida para mim. Somos amigas de. Vou falar um pouquinho mais alto, porque eu acho que o som deve estar um pouquinho baixo. Tá um pouquinho baixo. Mas enfim, mas vocês conseguem me ouvir? Eu estava aqui pertinho, não tem problema não. A gente conversa. Tá melhor agora? Ah, eu vou colocar. Eu vou colocar o fone. Tá, Eu vou colocar o fone, tá? É porque minha porta tá aberta. Corre. Deixa eu ver. Pronto. Tá me ouvindo? Tá me muito bem. ouvindo? Então, Pronto. eu queria agradecer em nome do Sala de Música Partitura. Hoje de compartilhar toda essa experiência maravilhosa, essa trajetória que não é de agora, é uma trajetória linda, inclusive dentro da musicalização infantil, tá bom? E aí eu fico feliz porque, gente, eu aprendi musicalização infantil com a Lili, minha professora, Lili. Musicalização infantil, assim, maravilhosa, a gente já desenvolveu projetos juntos, projetos que vêm projetos que vêm desde a graduação. Vocês conseguem me ouvir direito, gente? É porque realmente eu tô sem fone aqui, aí tá um pouquinho complicado. Mas vocês conseguem me ouvir direitinho? Eu vou tentar aqui colocar... Só me digam se vocês estão me ouvindo direito ou não. Porque realmente hoje o áudio tá um pouquinho baixo, não sei. Deixa eu ver se eu consigo colocar o fone. A Lili caiu, né? Então eu vou chamar a Lili de novo, tá bom? Essas coisas acontecem. Vou chamar aqui a Lili de novo. Tá? Enquanto a Lili chega, a Lili chegou. Enquanto a Lili chega, eu vou tentar colocar um fone de ouvido para ver se eu consigo vocês. E aí vocês também me falam se vocês estão me ouvindo, tá bom? Ficou melhor agora ou não? Tá bom? Tá ótimo agora? Porque Tá. De todo mundo que tá aqui, tá bom? Para saber se tá ouvindo a gente direitinho ou não. Então, gente, voltando aqui do início rapidamente, eu gostaria de agradecer imensamente a Lili, em nome do Sala de Música Partitura, que é um projeto, né, que eu tenho em parceria com algumas pessoas incríveis também, que estão aqui comigo, né, nesse nosso trabalho, tá bom? Queria de antemão mandar um beijo para a tia Miri e para o tio Van, que também são pessoas que compartilham aqui comigo, tá bom? Desse projeto. Então, vou apresentar a Lili para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, tá bom? E eu vou apresentar a Lili. A Liliane é a Liliane Amorim, a tia Lili,
né? A nossa Kelly, que é incrível, professora, né, de educação musical, musicalização infantil, né, nas redes privadas, no Instituto Dom Barreto, no Instituto Santo Agostinho, aqui em Teresina, no Piauí. Ela também atua que é uma escola filantrópica, né? Escola Popular Madre Maria Vilac. A Lili, gente, ela tem um curso técnico em música pelo IFP, é graduada em artes visuais com habilitação em música na UFP. Ela é regente de coral também, professora de flauta. A mulher é maravilhosa. E ótimo. E, gente, eu queria só um instantinho de vocês. Deixa eu só colocar aqui vocês aqui rapidinho para eu poder abrir e conseguir ouvir vocês direito e ao mesmo tempo administrar aqui. Então, gente, a Lili, eu já cantei com a Lili. A Lili também é cantora, tá bom? Você tem que falar, Lili. Maravilhosa, tá bom? Tá tendo um pouquinho de ruído e eu não sei identificar se é no meu fone ou se é no seu, Lili. Tá bom? Mas alguém pode me falar aí na live, tá certo, gente? Tá bom? Tá. Tranquilo. E aí, gente, quando pensou nessa live, quando a gente sentou para programar essa live, eu, né, juntamente com as outras pessoas que estão nessa live de música, a gente falou dessa questão de musicalização infantil, com o uso de fantoches, que é uma coisa que eu queria trazer muito, assim, porque é um recurso muito lindo, é um recurso maravilhoso. O Tai está aqui, participando de todas as minhas aulas, né, de algumas aulas também participo, né, que é o meu hipopótamo, está aqui. Então, falar dessa musicalização com o uso de fantoches, eu automaticamente pensei na Tia Lili para falar, porque a Tia Lili também é um dos recursos que ela utiliza na aula dela. Gente, agora eu vou deixar a Tia Lili se apresentar um pouquinho para a gente iniciar essa conversa. Tá bom? Tá bom. Tá todo mundo me ouvindo bem? Faz o legalzinho. Agora fazer que nem eu faço com os meus alunos. Faz o legalzinho, quem tá me ouvindo bem. Aí eles fazem o legalzinho. Mas mãe, eu vou dizer o quê? Tu já disse tudo. Né? Sou formada na verdade, eu comecei meu estudo em música. Acho que muitas pessoas daqui começaram nas escolas, né, de música. Eu comecei lá no Música para Todos. Acho que eu fui uma das que botou assim, não o primeiro tijolo, né, mas o segundo, o terceiro. Eu comecei meus estudos de música lá, depois eu fiz o técnico do IFP, depois fui para a universidade. Então foi assim, de um para o outro, né? Então foi muito legal, assim, que eu já pude sair subindo os degraus tudo ao mesmo tempo, né? E aí, lá na universidade, eu tive a oportunidade, como o meu curso era Educação Artística com habilitação em música, né? Eu tive a oportunidade de passar por várias linguagens, pelas linguagens artísticas, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar as linguagens artísticas, então eu trago isso muito para as minhas aulas de musicalização. Eu costumo dizer que não dá para você nunca vai conseguir trabalhar o processo de construção, de aprendizagem em arte ou música, qualquer arte, você usando só uma das linguagens. Eu acho que você sempre vai usar duas, três, sempre vai ter um casamento dessas linguagens. Então, eu uso bastante, abuso. Então, eu tive curso de teatro, o que me ajuda bastante em relação aos bonecos, aos fantoches, né? Que eles são bastante usados no teatro, né? Na educação infantil também, mas eles vêm do teatro, né? Eles são uma ótima ferramenta na educação infantil, não só no ensino de música, mas também em todas as outras disciplinas da educação infantil, até adolescente, sabe? E aí eu tive essa oportunidade. E a outra coisa também que eu acho que também eu gostei muito foi a questão de trabalhar, fazer aulas de dança, né? Eu fiz jazz contemporâneo por um tempo, então isso ajuda também bastante nas minhas aulas, que eu trabalho com música e movimento, né? Então ajuda bastante. E aí depois eu agora fazendo especialização em musicalização, foi a área que eu me apaixonei, né? Eu sou apaixonada pela musicalização, não só de crianças,
como também de jovens, adultos, a melhor idade, também o processo de musicalização na gestação. Musicalização, tá? Não é musicoterapia, porque aqui, às vezes, as pessoas confundem bastante, né? Musicoterapia com musicalização. As duas são duas coisas bastante importantes, mas não são a mesma coisa, longe de serem a mesma coisa. Lili, Né? só te cortando assim rapidamente, Uhum. também a Lili, ela é musicoterapeuta, ela é professora de musicalização infantil, especialista em musicalização infantil, e também ela é especialista em musicoterapia, né? Isso. Eu ainda Mas, estou arrumando na né, musicoterapia. isso Uhum. ainda está em processo, né? Então, Ainda isso é estou muito no importante. processo. Isso que a Lili acabou de. A Lili, né, gente? A tia Lili, casamento Lili. A Né? Lili, isso que ela te falou, porque também, né, inclusive é uma pauta para a live, né, que a gente vai justamente trazer o musicoterapeuta para estar falando sobre essa questão, né, da musicoterapia, porque realmente, inclusive, tem alguns pais que procuram a sala de música achando que a gente trabalha com a musicoterapia. Eu não sou musicoterapeuta, entendeu? Eu sou professora de musicalização infantil. Então, inclusive, é uma coisa que realmente aqui na cidade a gente precisa entender aqui em Teresina, Piauí, né? Essas diferenças, né? Que tem entre a musicalização infantil e a musicoterapia. Muito bem colocado, Lili, inclusive. Muito bem colocado mesmo. E é muito importante mesmo. Isso, muito importante. Que bom que você trouxe isso, né, pra gente. Porque aí a gente já vai entrar aqui na primeira pergunta que eu já vou fazer para você. Eu falei para você que a gente ia ter uma conversa, a gente ia conversar hoje, mas eu queria saber de você, não é isso? Gente, uma coisa que eu sempre gosto de iniciar é falando que cada professor ele tem a sua metodologia. Então, a Lili usa a metodologia dela, né? A tia Lili usa a metodologia dela, que convém com a turma dela, né? Com a realidade dela. Eu já uso, já é outra metodologia, mas enfim, tudo dentro da musicalização infantil, né? Dos princípios da musicalização infantil. Eu gostaria de te perguntar, Lili, o que você acha, né? Quais são os benefícios da musicalização infantil que você consegue, né, perceber? Eita, são vários. Dentro, assim, falando dentro da escola, né? Eu consigo enxergar a evolução das crianças em tudo que elas vão fazer, né? Não só na questão de aprender um instrumento musical, né? Mas até mesmo nos exercícios que eu vou passando, eles vão, à medida em que eles vão evoluindo, eu vou evoluindo também. Mas são vários os benefícios, né? Na concentração, na atenção. Na hora de executar, assim, eu trabalho muito, como eu tive a oportunidade de ter a maestrina Alba, né, como orientadora. Então, aí eu sempre, com os meus alunos, eu sempre trabalho a questão da regência, da prática em conjunto, como eles devem entrar. Assim, claro que a gente vai trabalhando sem ser como nas aulas de música, né, que pega o instrumento, todo mundo se prepara, não. Mas a gente vai trabalhando com os exercícios de musicalização, a gente vai trabalhando com canto, a gente vai trabalhando com brinquedos, com instrumentos musicais. Então, eu percebo bastante a questão deles da concentração, deles pararem para escutar. Seja qual instrumento, ou seja na hora que eu vou falar, às vezes tem dias que eles estão bem agitados, e aí eles param, quando é aula de música, eles param, quando eu chego, né, que eu começo, eles param para prestar atenção. Então, eles têm essa concentração. E a questão do ritmo também, o ritmo corporal, o ritmo na hora que está tocando o instrumento, a percepção, porque a atenção e a concentração serve para tudo, né? Então, eles vão seguindo essa atenção e concentração. Eles param, escutam e tocam. Param, escutam e tocam. E do mesmo jeito, na sala de aula, né? Eles param, escutam, escrevem. Para, né? Tem essa questão da concentração. Tem a questão também da socialização deles com os outros amigos. Aquela parar para ouvir o amigo tocar. Então, parar para ouvir. Cada um tem a sua... Tocar em grupo. Não só quando eles vão tocar em grupo, né? Eles entenderem que
que na vida também é assim, né? Então são vários, esses do benefício, se eles futuramente quiserem tocar instrumento ou não, os benefícios da musicalização. Aí tem a questão da fala, articulação, desenvolvimento da fala, da percepção, da melodia, da harmonia, dos parâmetros sonoros, né? A gente trabalha e sempre a música, a musicalização, ela vai trabalhando dentro das outras potencialidades da criança, ou do adolescente ou do adulto, né? Dependendo da necessidade deles, né? Então são vários, assim, a gente pode listar um monte, um monte de coisa. Sim, a gente passa horas falando desse da musicalização infantil, ela traz, né? E quem é professor de musicalização infantil, né? A gente entende esse universo sonoro. Eu gosto muito de falar isso, que a gente, como educador musical e professor de musicalização infantil, nós temos esse leque maravilhoso, né, de apresentar esse universo sonoro para as crianças. Oh, que ótimo, já estamos tendo. É verdade. Né? Estou amando a Cristiane. Falou A aqui. Cristiane, minha querida, adoro. Minha parceira, assim, ó. Parceirona lá do Vilac. Adoro. Obrigada, Cristiane, por estar aqui conosco. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes. Então, essa questão da concentração é muito interessante, porque eu entendo isso quando você fala, que às vezes você chega na sala e aí os alunos já é uma coisa diferente, né, uma postura diferente. Então é muito interessante, porque realmente já teve casos que quando eu cheguei na sala de aula, os alunos ficavam super quietinhos, né? E aí, às vezes, os professores falavam, mas a aula de música é uma coisa mais quietos. Mas é porque como é que se explica isso, né? Gente, a música tem dentro, assim, a música é maravilhosa. E os alunos, eles gostam, né? Criança gosta de tudo que é novo, né? Gostam do novo. E aí, as aulas, agora eu vou puxar aqui o nosso lado, né? Óbvio. E aí, as nossas aulas, elas estão bem divertidas. Essa questão do lúdico é muito presente nas nossas aulas, né? Nas aulas de musicalização infantil, nas aulas de música, inclusive, também. Não falo apenas da musicalização infantil, mas no contexto geral. E a gente sempre, por exemplo, na musicalização, a gente consegue trazer um tamborzinho, uma coisinha diferente, já faz a música, faz uma batida, bate palma. E aí eles olham, meu Deus, é a professora mais legal. Eu vi isso. A aula de música é a aula mais legal. Oh, meu Deus do céu. Mas é mesmo, eles falam mesmo, sabe? Eu, lá na escola, eu fico rindo, eu até peço desculpa às professoras, porque agora com Covid as janelas são enormes, né? E às vezes eu passo no corredor para fazer outra coisa. Aí eles ficam tudo, tia Lili. Aí eu fico, oh meu Deus do céu, tentando me esconder para não atrapalhar a aula. E as professoras ficam rindo. Mulher, é muito engraçado, porque eles gostam, porque a gente traz esse lúdico, né? Eu, por exemplo, eu faço brincadeiras de movimento, de ritmo corporal, movimento corporal, para aprender andamento, som, silêncio, né? Eu vou trabalhando os parâmetros sonoros e os elementos da música com brincadeiras, então eles vão aprendendo sem nem ter noção que eles estão aprendendo. Quando vai dar fé, eles já sabem muito assim, sabe? Então, eles acham que aquilo tudo é uma brincadeira, tudo é diversão e tal. Aí a minha aula é uma vez por semana, então eles ficam tudo ansiosos pela aula, né? Eles ficam tudo ansiosos pela aula de música, né? Que é aquela coisinha diferente que quebra um pouquinho a rotina. Não que eles não gostem, porque, assim, pelo menos os alunos que eu tenho a vivência, os meus alunos, eles gostam bastante das aulas, gostam bastante das tias, eles são bem carinhosos, né? Eles são bem assim. E as tias também, elas vão assistindo as minhas aulas, elas vão aprendendo também, elas vão fazendo do jeito delas também, e eu vou aprendendo com elas. É uma coisa que eu acho, assim, maravilhoso, quando a musicalização entra em sala de aula, porque a musicalização, ela também tem vários lugares, né? Ela pode ser dentro de uma sala mesmo de escola de música, ela pode ser dentro de uma sala
num recinto de criatividade, ela pode ser. E o dentro de sala de aula é assim, é o que eu mais gosto, sabe? É o que mais me atrai por causa dessa troca de aprendizagem, essa troca de conhecimento. E eu devo muitas professoras, assim, elas são muito parceiras. Assim, eu sou muito suspeita para falar das minhas professoras. Eu falo assim, minhas professoras. Mas elas são maravilhosas, assim. Das escolas que eu estou atualmente, as professoras são super parceiras, assim. Tem umas, assim, mais que as outras, né? Que, tipo assim, eu falo as minhas doideiras e elas vêm, tchum, abraçam, né? Que a gente faz os projetos de musicalização dentro das atividades delas, né? Dentro dos planejamentos delas. Às vezes tem uma coisa de música, elas chegam para mim e dizem, olha, tia Lili, a gente vai trabalhar isso, o que você acha? Aí a gente faz coisas juntas. Então, a musicalização, eu gosto da musicalização, com esse casamento, né, com a educação, sabe? Eu acho que a minha musicalização, ela vai rumando para uma alfabetização musical. Então, os meus alunos saem do Infantil 2, eles já saem lendo partitura, né? Eles já saem lendo as notinhas e brincando e aprendendo e fazendo ritmo e fazendo tudo, né? E aí, minha irmã, se tu deixar, eu vou falar até amanhã, se tu deixar. Gente, assim, rapidinho, só nessa questão dessa interdisciplinaridade, né, que é utilizada com as outras disciplinas. O que acontece, por exemplo, às vezes, as professoras estão trabalhando como, né, dentro de uma experiência, estão trabalhando como. E aí eles pedem para a gente, como professor de música infantil, cantar uma música que esteja relacionada ao corpo, né? Esteja relacionada ao corpo. Então, por exemplo, nós vamos cantar a música eu utilizo essas coisinhas assim para do corpo. A música aqui, perguntante ali, você vai cantar usando os fantoches? Ela perguntou se eu canto usando os fantoches. Eu canto, assim, quando eu tenho uma oportunidade, porque agora com pandemia a gente não pode tanto entrar em sala de aula com os fantoches, né? Mas eu entro, eu tenho essa vivência da contação de história, né? Eu conto a história, eu uso fantoches para contar a história, eu uso fantoches para brincar, para fazer as brincadeiras de movimento, eu uso fantoches para conversar comigo, para conversar com os alunos. Eu uso os fantoches para muito, assim, eles me dão um leque de enorme, assim, como ferramenta, né? Então, é muito legal. Eu conto história usando os bonecos, né? São várias histórias que eu uso os bonecos. Não só fantoches, né? Mas eu uso também bonecos, né? Que a gente usa também. Porque fantoches são os que você bota as mãozinhas. E assim, Joyce, se você me permite, deixa eu apresentar aqui os fantoches, minha irmã. Olha. Presente. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Agora sim. É porque eu tive que trocar. É porque eu tive que trocar de fone. Eu tive que trocar de fone. Lili, eu vou só te pedir só para segurar um pouquinho os fantoches, tá, tia Lili? Tá, calma aí. Gente, eu queria só que a Lili me respondesse rapidinho. Tá. Porque eu preparei essa pergunta justamente para isso, tá? Nas suas aulas, como é que você utiliza, né, esses fantoches como recurso? E aí agora sim você vai apresentar esses fantoches maravilhosos para nós. Deixa eu falar. Os fantoches, assim. Tá. Eu vou primeiro começar pelas as bonecas. Eu uso essa boneca aqui, né? Uhum. Ela, em histórias africanas, né? Eu uso ela bastante. Esse fone é bom, e eu também gostei desse fone, Joey. Eu também gostei. Minha gente, meus amores aqui, eu tô falando sozinha, eu não conseguiria, gente. Esse projeto é um projeto incrível. Maravilhoso! Deixa eu apresentar, ó, essa daqui a bonequinha que eu sempre uso ela para contagem de histórias africanas, né?
brincadeiras africanas, a gente canta, faz, ela é boa porque ela dá para mover ó, o bracinho, dá para mover a cabecinha, dá para mover as perninhas, né? Essa boneca aqui eu adquiri da minha irmã. Se ela ver, ela vai me pedir de volta. A boneca nunca voltou para ela. Eu já disse para ela que a boneca não volta mais. Meus alunos são apaixonados por ela. E aí eu uso ela nas histórias africanas. O nome dela é Kalimba. É o nome do instrumento musical africano, sim, né? Kalimba. Sim. Isso. Então ela é uma princesa, assim, ela é uma princesa de uma terra que de repente um dia amanheceu sem cores, né? E aí eu vou contando, eu vou colocando as cores, né? Meus alunos adoram. Faço as brincadeiras africanas de movimento, bate palminha, né? Amaolê, 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 amaolê. E aí ela vai batendo palminha e os alunos vão fazendo junto. É muito legal. E eles conversam. O bom da ferramenta de você usar o fantoche ou a boneca ou o boneco é que eles conversam. Para eles, aquele boneco é real. Essa outra aqui, ó, é a Rita. A Rita também é do mesmo jeitinho. A Rita, mesmo, por causa daquela... Não sei se tu já ouviu aquela música da Margarete Darez. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. A Rita, quando anda pela sala, sua sandália faz um som assim. Se está com pressa, aí vai batendo. Se está cansada, aí as crianças vão batendo com clavas, eles vão acompanhando o meu ritmo aqui com ela. Essa aqui é a Rita. E essa daqui, ó, sou eu. Ai, que linda, tia Lili, amei. Essa daqui é a Lili. A Lili. Essa aqui eu comprei ela no tempo da pandemia. Eu pedi para a Naira, né, que é uma professora, uma ótima artesã, costureira que faz meus trabalhos, né, ela faz. E eu usava ela muito nas gravações de vídeo, porque no começo eu não tinha como fazer atividades me movimentando, e aí eu usava ela para fazer as atividades movimentando, né? Levantando o braço. Eu tenho uma música que meus alunos gostam muito, que é a brincadeira do estica, dobra, estica, dobra. Então eu fazia com ela estica, dobra, estica, dobra. E aí eles faziam, né? E aí eu também uso ela, né? Às vezes eu brinco dizendo que eu me transformei em boneca. É muito engraçado, né? A imaginação de criança é maravilhosa. Agora... E é bom porque, assim, né, nós somos professores de educação infantil e, às vezes, eu acho que a gente é mais criança do que as crianças. É muito lindo. Gente, é maravilhoso. Quem é professor de educação infantil é muito bom. Mulher, eu me divirto com os meus alunos, assim, eu me transformo, assim, quando eu já sou do jeito que sou, mas com os meus alunos eu me transformo, né? E aí eles vão entrando da brincadeira e vão participando também, né? Essa daqui, ó, é a Mel. Ela é do Projeto Live, tá? Essa daqui, né? Eu tô vendo o ó, essa daqui, a Melzinha. Então ela é uma ovelhinha, né? A psicóloga da escola permitiu que eu trouxesse esses aqui, que eles ficam só na sala, né? Porque costumeiramente eles ficam dentro das salas de aula. Essa daqui é o mascotezinho do Infantil 2, né? E aí ela fica todo o tempo em sala de aula. E ela é uma ovelhinha muito temperamental. Ela não é bobinha igual as ovelhas, né? Como as pessoas falam, assim, tímida, muito retraída, não. Ela é uma ovelha diferente, elas trabalham. E ela é muito fofa. E a música dela é linda. Fofá, eternamente fofá, boazinha sempre. É linda a música dela.
E esse daqui, ó, Amém. é o Loop. Esse daqui é o Loop. O Loop é um lobo, mas ele não é um lobo igual esse lobo mal aí, não. Tipo o lobo mal da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal não. Ele é um lobo bom, ele é melhor amigo da Mel. Só pra tu ter ideia. Ele é o melhor amigo da Mel, né? E assim, eu sou apaixonada por esse projeto. Eu já disse para todas as professoras, todas as psicólogas do LIVE, que eu tenho contato, que todas as escolas que eu dou aula eu tenho o LIVE. Então, eu sempre estou dentro, assim, dos projetos, eu sempre estou em cima o tempo todo. E eles são os fantoches que eu gosto, assim, de estar sempre perto. São duas pessoinhas, porque para mim eles já têm, os alunos também, eles já têm personalidades, né? E aí, eles são duas pessoinhas que eu sempre gosto de estar junto com eles, né? São fofos. Isso é ótimo. É ótimo como recurso. O Tai tá aqui também, na cola aqui. Às vezes pra O sair. Tai é lindo! O Tai é fofo. Pois é. Então. E os fantoches, eles... Oi, fala. Não, sim, continue. Pode continuar. Ou mesmo, se tu deixar eu vou falar até... Ó. Vamos E os conversar. fantoches, eles também são bons até para quando você faz atividades com os próprios alunos, né? Para eles mesmo construir em sala de aula, vocês construir os fantoches e brincar, fazer brincadeiras musicais, brincadeiras de ritmo, passeando na floresta, na musicalização, eles podem imitar som de bichos, fazer os bichos imitar som de bichos, né? Tem várias atividades que dá para você fazer com fantoches, né, dentro da sala de aula. Tanto você usando ele como um personagem junto com você, como trabalhando na construção, trabalhando no teatro, né, com os meninos, com as crianças, e trabalhando no aprendizado também, porque com os fantoches também, você trabalhando com música ou não, com um discurso, com um diálogo, é outra coisa que vai trabalhar a atenção e a concentração também. Olha aí, outras coisas que é trabalhada na música também, em todas as artes que você trabalha, né? Então, por isso que eu digo que não dá para você trabalhar só com uma arte, você está sempre usando a outra linguagem. São sempre duas ou mais linguagens artísticas trabalhando juntas, e isso é maravilhoso. Isso, o que me fez, inclusive, buscar a especialização em arte na educação foi justamente isso, né? Essa necessidade, porque realmente a gente que trabalha com essa faixa etária de educação infantil, a gente trabalha com outras faixas etárias, mas a gente está focando aqui na musicalização infantil, né? A gente utiliza muito dessa questão mesmo, dessa parte teatral, porque aí a gente faz a fala deles, né? Eu faço a fala do Tai. O Tai tem a voz grave. Então eu falo grave quando eu tô fazendo a voz do Tai. E aí as crianças acham muito legal. Eu criei uma música pro Tai. Então, assim, tem todo um contexto, né, que a gente vai apresentando enquanto professor de musicalização infantil, de educação musical, nós vamos apresentando para as crianças, e aí as crianças vão começando a entender, realmente, eles começam a fazer ritmos, às vezes com papel, né, porque tem atividades, às vezes, com papel, e aí quem passa, né, que não entende aquela metodologia, acha que o professor tá ali só tocando, o professor tá ali só sacudindo o boneco. E não é, né? Às vezes, e aí tem todo um contexto, tem todo um planejamento por trás disso. E um planejamento que não é tão fácil, porque realmente a gente precisa pensar como é que vai funcionar com os alunos, né? Será se os alunos eles vão entender, né, o que você está pensando direitinho? E eu acredito que isso aconteça também com você, né, Lili? Assim. Sim. Eu costumo fazer assim, eu tenho os meus planejamentos com o objetivo, né, os objetivos. E aí dentro daquele objetivo que eu quero alcançar, aí que eu vou pensar nas ferramentas que eu vou usar. Então eu tenho o meu tema de aula, eu tenho o meu objetivo daquela aula, então depois que eu tenho isso, eu vou pensar nas minhas ferramentas, né? Você falou aí uma coisa muito interessante em relação aos bonecos,
que com os bonecos, você tendo 2, 3 bonecos, você falou que o Tai fala grave, né? Você também está trabalhando, né, Sim, os exatamente, elementos os parâmetros, e os exatamente, som, parâmetros. agudo e grave, isso, Porque e aí eles já começam a entender, mas ele fala grave por quê? Porque eles falam assim, ele fala grosso, né? E a gente, não, ele fala grave. E aí a gente já começa a incentivar, né? O aluno aí já começa a apresentar os parâmetros sonoros, aí já vai outra, né? É bom demais. E você trabalha o timbre, né? Porque aquele Isso, personagem, ele vai sempre ter aquele timbre. Então você diz, sim, ele já começa a entender que o timbre é uma coisa que é individual daquele sim, com instrumento. certeza. Então, com o boneco eles Exatamente. pensam, a Mel fala assim, a Mel fala fino, né? O Lupe não fala tão grosso não, mas ele fala um pouquinho grosso. O Lupe é mais, né? A voz é mais fina também, né? Uma voz feminina. Mas eles vão saber que aquele timbre é da Mel, aquele timbre é do Lupe, aquele timbre é da Rita, aquele timbre é da Lili, aquele timbre é do Tai. Então, eles vão saber a questão do timbre. E quando você fala de instrumento musical, que você fala do timbre do instrumento musical, Isso. eles já associam ao boneco. Então tá aí, ó, você Uhum. conseguiu chegar ao seu objetivo, né? Eu quero trabalhar o Exato. timbre dos instrumentos musicais. Então você já conseguiu o seu objetivo com os bonecos ou os fantoches. Então, eu também faço histórias com os instrumentos musicais que fazem sons semelhantes aos sons de coisas e bichos, né? Por exemplo, Sim. o reco-reco que faz som de sapo. Então, eu faço a história do reco-reco com sapo. Eu faço história com vários instrumentos. Tanto que hoje em dia eles já constroem, né? O sapo reco-reco. Tem um monte de sapo reco-reco. Já tem um monte de sapo reco-reco. Tem o reco-reco da forma de gelo, que é os recursos que a gente utiliza em casa. Enfim, gente, olha, infinidade de coisas, assim, né? Que a gente pode estar trabalhando dentro dessa musicalização infantil. E aí, só para enfatizar um pouco, gente, o que a Lili fala nessa questão desse planejamento, né? Desse objetivo, justamente esse produto final. O que a gente quer alcançar nas nossas aulas, né? Eu quero alcançar que o meu aluno aprenda a notinha dó. E aí eu vou traçar um caminho até chegar nesse produto final. Tá bom? Então, assim, as nossas aulas, por isso que eu sempre digo, as aulas de musicalização infantil, elas são planejadas, porque não tem como você chegar e dizer, hoje meus alunos vão tocar isso, porque não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. A gente realmente precisa ter esse planejamento, né? Você precisa sentar realmente, igual a tia Lili tá falando, para você entender como é que funciona, para você ver qual é o seu produto final que você quer. Lili, falando em produto final, assim, gente, eu queria falar uma coisinha para vocês. Tá? Nós estamos com um curso, né? Nós do Sala de Música Partitura, tá bom? E aí depois a gente vai deixar na descrição esse curso que nós estamos, né? Nessa empreitada maravilhosa, é um curso de musicalização infantil, vai ser um curso totalmente grátis, tá bom? Vai ser um curso mesmo pra gente trocar ideias, pra gente trocar figurinhas, tá bom? Vai ser dia 11 de novembro. E aí nós estamos nesse processo de criação, tá? Eu espero que todo mundo conte qualquer coisa. Vocês podem entrar no site da Sala de Música Partitura, tá bom? Que lá vai ter tudo informando. Pode deixar nos nossos contatos, no direct também, pode deixar, tá bom? E a gente vai responder vocês. Lili, antes da gente terminar, olha, a conversa tão boa e a hora passa assim, ó. A gente fica aqui até às 22 horas conversando só sobre isso e ainda tem assunto. Eu queria que você falasse, né, assim, quais as atividades que você... Gente, porque tendo em vista que nós estamos num período de pandemia, né? Então, assim, algumas coisas estão retornando, mas quais as atividades, tia Lili, que você sugere, né, para
para os pais realizarem com os seus filhos, né? E também, quais as atividades que você sugere para os professores, tá bom? Você pode responder conforme a ordem que você preferir. Falou em pandemia, eu lembrei. Antes a gente também teve, dentro de sala de aula, a gente também teve que reformular, né, os nossos planos, teve que refazer tudo, né, porque a gente não pode mais tanto compartilhar instrumentos musicais, não pode tanto passar de mão em mão os instrumentos musicais. A gente tem que ter todo esse cuidado de higienizar as mãos, todo esse cuidado. Quando o objeto é de madeira, quando o objeto é de plástico, fica mais fácil. Mas, por exemplo, uma pelúcia, um pano, você não pode, tem que ser individual de cada criança. Mas quando você fala em casa, que o papai e a mamãe, tem todas essas opções, está todo mundo em casa, então tem várias atividades que você pode fazer. Eu vou trazer um pouco para o universo dos bonecos, né? Então você pode pegar aquela história do filho que o filho mais gosta, por exemplo, você pode pegar aquela história que você gosta de ler para ele, né? E pegar a história que ele gosta de ler também, se for um pouquinho maior. E aí você pode criar os fantoches desses personagens. E aí, por exemplo, colocar aquela música que você mais gosta, aquela música que seu filho gosta, que você gosta, uma música que você saiba cantar, né? O importante é você cantar com seu filho. Então, vocês construírem um fantoche, que pode ser o personagem do livro ou não, ou vocês podem construir com o que vocês tiverem aí, né? Tem várias oficinas no YouTube, eu pode só imprimir, recortar, fazer um palitinho, né? Um palitoche, colar o palitinho atrás, e aí vocês podem brincar fazendo os movimentos da música, né? Brincar fazendo os movimentos da música, cantar, você pedir para ele pensar num timbre para aquele personagem. Como você acha que ele fala? Ele fala grosso, será? Ele fala fino, será? Então você pensa, mas ele é uma pessoa zangada. Como é o timbre de uma pessoa? Pensar junto. Vocês trabalham esse processo de construção junto, que a musicalização, ela também está dentro desse processo de construção. Então, você fazer essas atividades com dedoche e brincar, né? Com palitoche, aliás, Sim. E brincar. Você, pai, mãe, mas a musicalização também é aquela brincadeira de roda que você brinca com seu filho. É aquela brincadeira de bater palma, bater a mãozinha com a dele, né? No ritmo, bater na coxa. É você cantar com ele, ele cantar. Então, a musicalização, ela tá dentro disso tudo. Pai e mãe pode fazer isso, à vontade, porque você acha que não, mas você está desenvolvendo um montão de coisas do seu filho. Quando você perceber, já foi, né? Então, e você está fazendo isso de uma forma lúdica, de uma forma que ele vai se divertir e você também. Então, você não economize tempo com seu filho, aproveite, cante, dance, brinque com seu filho à vontade. Em relação à sala de aula, objetos individuais, né? Você pode pedir para o aluno trazer esses objetos, você programa a atividade, né? Qual é o fantoche que você quer, você programa essa atividade, qual é a história que você vai contar. Você não precisa dizer para as crianças qual a história que eles vão, não. Você pode pedir com antecedência o material, cada um trazendo o seu material. E aí eles constroem esse fantoche, pode ser o palitoche também. E aí você, antes de construir, você conta a história do seu jeito. Você conta a história, mas você também pede para eles irem trabalhando nesse processo de construção, sabe? Aí você diz, como era? Claro que você vai pensar antes nos timbres dos personagens que você vai construir. Então você pensou antes no timbre
né, desses personagens. Então, você vai pensar, é uma menina, qual é a personalidade dessa menina? Qual é a personalidade desse menino, desse personagem? E aí, na hora da história, você vai fazer o personagem, né? Você vai dizer. Então, eles vão reconhecer, dentro dessa sua fala de cada personagem, eles vão reconhecer o timbre, se é grave, agudo, se é zangado, que eles dizem zangado, se é medroso, eles usam muitos sentimentos para falar de timbre. E aí eles vão dizer. E aí vocês constroem os personagens. Aí vocês construindo, você pode escolher uma música para trabalhar com eles cantando. Ensina para eles cantam a música do personagem. Ou você pode, se você tiver com tempo, você pode chamar, se são 2 personagens contando a história. Então você pode chamar 2 amigos, né? Eu chamo meus alunos de amigos. Chamar 2 amigos. E aí eles vão contar essa história. Então você vai ver como eles vão tentar o máximo possível imitar do jeitinho deles a voz de cada personagem. Então, em sala de aula isso é fantástico, né? Ver essa construção maravilhosa. E é muito bom. Isso os fantoches, né? Porque meus alunos adoram também a exploração de instrumento musical. Lá na escola, cada aluno tem seu instrumento, mas a gente também tem a disponibilidade de vários instrumentos, mas sempre higienizando, né? Sempre com esse, dentro dos protocolos, esse cuidado, né? Que é uma coisa que a gente está batendo bem forte nisso, é a questão dos protocolos. E está dando certo. Por exemplo, a gente já está quase no final do ano e eu já estou vendo que eu já estou, não como nos anos anteriores, mas eu estou conseguindo alcançar os objetivos que eu tive que frear e tive que traçar novos objetivos, né, dentro da minha realidade. Então eu tracei esses novos objetivos e eu tô prestando atenção, estou tendo esse feedback de que eu estou conseguindo alcançar os objetivos que eu me proporcionei, né, os objetivos que eu coloquei dentro dos meus planejamentos. E isso já é muito bom, porque dentro das dificuldades que a gente está vivendo, eu estou conseguindo alcançar meus objetivos. Isso aquece o meu coração e eu fico muito feliz com meus pequenos, né? O esforço deles, assim. E eles entendem, eu acho muito interessante, porque criança entende mais rápido do que a gente, né? Sim. Eles entendem mais rápido do que a gente. Então, já vai com a mãozinha, antes do instrumento, já vai com a mãozinha. Não higieniza. É lindo? E aí já vai todo perfeitinho, né? Então, é só tomar os cuidados que dá tudo certo. Lili, aqui, né, nós estamos tendo vários feedbacks positivos aqui, todo mundo amando as dicas. Isso é muito bom, não é? Porque, então, assim, esse é o caminho, não é? Isso é maravilhoso quando a gente entende, né? Porque realmente esse período é um período muito delicado, foi muito delicado para a gente enquanto professor. Inclusive, eu escrevi até um trabalho, gente, falando sobre as dificuldades do professor de música, né? Durante o período da pandemia aqui em Teresina, Piauí. Escrevi um trabalho falando sobre isso. Depois eu vou deixar o link aqui no chat para vocês quiserem ler o link. Eu apresentei esse trabalho no Congresso de Educação Musical que teve aqui, né? Aqui em Teresina, no Piauí. Então, justamente por conta disso, porque realmente é uma atividade, era uma dificuldade muito real, porque assim, inclusive, né, eu tive relatos de professores, por exemplo, professor de piano, como é que professor de piano, de repente o aluno não tinha o piano na casa, enfim, é uma série de afinidades que a gente, enquanto professor, tivemos que realmente nos desdobrar para a gente poder, alcançar o que a gente se propôs, né? Que é justamente esses objetivos. E aí quando nós vamos falar da educação infantil, porque teve muito professor também que teve que gravar, né, Lili? Eu não sei se foi o seu caso, inclusive se foi o seu caso, eu acredito que foi também, né? Essa musicalização infantil gravada, muito obrigada, parabéns pela live, gente, muito obrigada, a Lili também, eu fico muito feliz que a Lili tá aqui, né, disponibilizou desse tempo dela, gente, porque eu entendo que a Lili, meu Deus, hoje eu mandando mensagem pra Lili, eu sei que você tá na aula, tá bom? Então, assim, nós estamos com a rotina bem, assim, mais ótimo, que
que nós paramos esse tempinho agora para estar disponibilizando, né, essa troca de ideias maravilhosas. Como eu falei para Lili, é mais uma conversa, né? E é isso que nós tivemos, e é isso que eu fico feliz. Lili, você pode contar rapidinho, né, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, essa questão de como foi você gravar essas aulas, né, nesse período da pandemia. Eu acredito que você deve ter utilizado os fantoches, porque eu também utilizei alguns recursos assim que eu nem imaginava que era possível, e aí eu consegui trazer para as aulas. Amiga, eu te digo, no começo foi difícil, porque quando a gente fala, né, como aconteceu o ano passado, né, porque para mim foi assim, eu dei aula de manhã, né, normal, aula de manhã normal, e quando eu voltei à tarde, o governador já tinha fechado tudo, né, então os alunos não estavam mais lá, e chamou a gente para reunião, explicou a situação, e todo mundo ficou assim. De início a gente achou que eram só 3 meses, mas a escola, ela já começou logo a trabalhar essa questão do virtual, porque a gente já tem plataforma, né? Já tinha a plataforma, então a gente ficou usando aquela plataforma como uma medida urgente ali naquele momento, né? A gente tinha, que é o aplicativo próprio da escola. E aí, mulher, eu me achava estranha demais no vídeo. Eu ficava toda errada, porque quem é acostumado a estar dentro de sala de aula, você vê os alunos e eles lhe dão o feedback, né? Então, no vídeo, eu ficava estranha demais, eu não sabia para onde olhar, eu não sabia como fazer, então... Os primeiros é engraçado, quando eu olho assim os primeiros vídeos eu fico rindo demais, né? Estão lá gravados até hoje. Mas no começo foi bem difícil assim para mim. E pra gente que trabalha com som, ainda é mais difícil ainda, porque a gente estava em casa, né? Então a gente não tinha estúdio. De repente, o nosso quarto, aquele quarto que está disponível na casa, teve que virar rapidamente um estúdio. Aquele cantinho da sua sala. E nem sempre os vizinhos colaboram, né? Os meus vídeos, eu acho que meus alunos do ano passado saíram expert em animais, porque cachorro latia, galinha cacarejava, porque aqui o meu vizinho, ele tem vários bichos. Aqui onde eu moro, o pessoal tem quintal grande, cria bicho, né? Então, os bichos, quando não era aquele forró da moda lá do outro lado. Aí, às vezes, eu tinha que gravar, eu tinha que começar a gravar meu vídeo 2 horas da manhã. E, por incrível que pareça, ainda tinha galo cantando. 2 horas da manhã, galo cantando. Isso é muito, eu acho que isso é muito realidade da gente aqui, né? Porque esse período que nós estávamos, né? Nesse período remoto, que nós estamos híbrido, né? Agora. Então, o horário de gravar era esse, entre meia-noite e 3 horas da manhã, porque realmente é o horário, porque como nós precisávamos dessa readaptação, não é isso? E aí é até engraçado, olha só, a gente passou, né, pelo fogo e agora a gente realmente estamos passando, inclusive, né? Mas agora a gente consegue até rir disso, mas até a gente desenvolver isso tudo, né? Meu gente, olha, aprender a renderizar vídeo, aprender a editar, e aí. Mas enfim, ótimo que a gente evoluiu muito também nesse sentido, né? Nós vimos que é possível essas aulas de música acontecerem. Inclusive, a gente aqui na sala de música Pastura, nós temos essa modalidade de EAD porque além de nós termos, né, o professor que é especialista nessa área, que fica, né, que é o nosso também, nosso professor, que é da direção, ele é especialista nessa área, e aí a gente viu que funcionava, não é? E aí nós temos alunos que de forma online, né, funciona. Então, é uma coisa que dá certo, né? O bom é que antes assim, a gente não pensava tanto. Antes de acontecer, a gente não pensava tanto que a gente era capaz de fazer. Então, a pandemia veio para mostrar, assim, não só as coisas ruins que aconteceram, mas também o quanto você rende em meio a aflições, né? Então, assim, a gente saber que a gente pode se recriar, se reinventar, se reconstruir
Então a gente aprendeu muito, porque a gente trabalha isso em sala de aula, né? Como, falando como professora. Então a gente trabalha isso em sala de aula. Então a gente teve que viver uma situação em que fez a gente botar para fora tudo o que a gente sabe, né? Então isso é porque o professor ele tá ali para resolver situações. Então a gente o nosso objetivo era sempre resolver aquela situação, né? Então eu falo muito por mim. Nos meus primeiros vídeos, assim, eu não sabia bem, então eu comecei a assistir e comecei a refletir como eu poderia fazer. Eu comecei a assistir também os vídeos das minhas colegas de trabalho, assim, das professoras mesmo, que elas postavam vídeos maravilhosos. Então elas evoluíram assim bastante. Então você enxergar as pessoas junto com você, evoluindo ali, a gente se reconstruindo junto, todo mundo. E você saber que você não era a única, porque eu sabia de professores de música, como você estava falando, professores de piano. Como é que iam dar essa aula de piano? A criança não tem piano em casa, ia estudar na escola de piano, né? Eu vivi isso na flauta, que até hoje a flauta não pode ser levada para a sala de aula, porque são muitos alunos, então soprar você vai a saliva, né? Não tem como, você está se expondo. Então até hoje a minha parte de flauta ainda é a parte remota. Então, assim, instrumentos, às vezes é bem difícil, talvez um violão é mais fácil. Falando agora na situação atual, né? Atual, isso. Mas antes... se reinventar, né? Se a criança não tinha um instrumento em casa, não adiantava. Se não tinha um instrumento em casa, não adiantava. Isso. Né? Infelizmente. Lili, a nossa live, ela tá chegando ao fim, tá bom? Então, eu queria te agradecer demais, tá bom? A casa aqui tá sempre aberta para você, então venha, tá bom? Venha, sempre que quiser, venha falar de fantoche, venha falar de tudo. Então, um beijo enorme em nome da Sala de Música Partitura e todo mundo que faz parte desse projeto maravilhoso, tá certo? Muito obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, tá bom? Pra estar aqui com a gente. Gente, a gente vai deixar a live gravada, tá bom? Lili, muito, muito, muito obrigada. Gente, sigam a Lili, tá bom? Vou deixar também na descrição, tá certo? Sigam a gente também, tá bom? Lembrem do nosso curso, que é dia 11 de novembro, tá bom? De graça o nosso curso, tá bom, gente? Se inscrevam lá, tá? Live top, que ótimo que todo mundo tá gostando dessa live. Lili, venha mais vezes, tá bom? Você já está convidadíssima ao vivo, tá bom, gente? Então, um beijo, meu amor. Muito, muito obrigada. Um beijo para todos os seus fantoches maravilhosos. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, tá bom, Lili? Queria conversar muito mais, mas enfim, tá bom? Eu tenho que te liberar. Tá bom, gente? Então, beijo. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite, tá? Eu adorei estar aqui. Sabe que eu adoro você, assim, as nossas conversas. E fazia tempo que a gente não... É verdade. Né? Então foi muito bom. Então, ó, beijo, tia Lili. Coração pequeno, grande, miúdo. Eu faço meus pequenos. Tchau, tchau. Adoro. Maravilhosa, gente. Obrigada. Tchau, Lili. Cheiro. Tchau, gente. Tchau, tchau, Joy.